As casas da União, de acordo com a nossa proposição inicial, consistem em uma infraestrutura compartilhada entre distintos entes federados pertencentes a diferentes órgãos. Trata-se, desse modo, de dar consecução ao princípio da gestão associada contida no artigo 241 da Constituição Federal. O compartilhamento de instalações físicas e servidores permitirá uma economia expressiva aos cofres da União, estados e municípios. Ao mesmo tempo, permitirão um maior investimento em pessoal, oportunizando uma melhor prestação de serviços ao cidadão através da capilarização da administração em seus diversos níveis, federal, estadual e municipal. Existem 3 elementos conjunturais que dão urgência à implementação das casas da União na região da fronteira. O primeiro seria a intensificação do contrabando propiciado pela afirmação da Aliança do Pacífico, que é uma área de livre comércio formada por países asiáticos e latino-americanos vizinhos do Brasil. A segunda seria a realização da Copa e a terceira das Olimpíadas. As dificuldades já existentes e os novos desafios fazem com que este debate sobre as casas da União nas regiões de fronteira seja mais do que oportuno, fazem-no imprescindível. Preciso refundar o próprio Estado. Refundar o Estado na perspectiva, com a ambição, com a pretensão de quem refunda o próprio contrato social. Nesse sentido, nós temos que pegar os deserdados, sejam eles do socialismo ou do liberalismo, e estabelecer com eles uma espécie de contrato de refundação. As casas da União são um episódio símbolo disso. O que elas procuram fazer? Elas procuram substituir o Estado fomentador pela comunidade. Elas procuram substituir um terceiro setor impessoal por uma parceria estreita entre comunidade, terceiro setor, Estado. Elas procuram romper a falsa dicotomia do manteiga ou canhão, políticas sociais ou segurança nacional, e realizar as duas coisas de forma simultânea. Afirmar a soberania, assim como a inclusão social e a participação política. Debater os desafios nas regiões de fronteira mostra-se fundamental, já que essas zonas enfrentam diversos dilemas, que vão desde a falta de infraestrutura básica e a pouca presença do Estado, até a grave incidência de ilícitos. As fronteiras constituem um dos principais desafios para o desenvolvimento, distribuição de cidadania e soberania nacional, bem como para a consolidação do processo de integração sul-americana. A gente tem destacado como características principais: fraca presença devido à logística, baixo desenvolvimento socioeconômico. Se não tem energia, se não tem comunicações, se não tem dinheiro circulante, obviamente nós temos um baixo desenvolvimento, né? E um grande número de unidades de conservação que dificultam o desenvolvimento, se ele não for um desenvolvimento sustentável. Então, hoje, nesses locais aqui, praticamente nós só temos, esses locais mais distantes, nós só temos a presença do Exército como sendo a presença do Estado física naqueles locais. Não adianta tu jogar as pessoas na Amazônia. Isso já dizia o Euclides da Cunha, que quando tu joga as pessoas no meio da Amazônia, elas se embretam lá e elas não têm absolutamente nenhum suporte do governo. É por isso que, novamente, as casas da União são tão importantes, pelo fato de que a presença do Estado não militar é tão importante. Não adianta a presença física do contingente populacional se ela não tem nem cidadania. Então, é importante tu ter uma forma eficiente de política pública que vise a garantir a presença do Estado, não apenas no caráter militar, embora ele seja imprescindível. Destacar que essas questões principais, ou esses ilícitos transnacionais com os quais a região se depara, por um lado, tem algumas características importantes e fundamentais, que o Brasil sozinho não consegue dar conta de responder na sua totalidade, em face das variáveis importantes que devem ser consideradas para tratar desse tipo de assunto. Portanto, são assuntos ou são questões que, em face da sua natureza e da sua configuração, demandam um tratamento que vai para além, única e exclusivamente do Brasil,
portanto, pensar políticas que também possam ser, em alguma medida, compartilhadas com nossos vizinhos, bilaterais ou multilaterais, de preferência, não é? Que a infraestrutura local, precária e reduzida, fosse compartilhada, ela permitiria uma diminuição dos custos a outros órgãos públicos. Além disso, vamos supor que essa estrutura fosse compartilhada com vigilância sanitária, Polícia Federal, Receita. Essas 3 unidades poderiam ter no mesmo local um intercâmbio de informações, eventualmente combinar ações conjuntas, haveria um ganho muito grande à população local, aumentando também a presença do Estado, que tem como externalidade a questão da defesa, trazida pelo tenente-coronel na parte da manhã. Enfim, a combinação sinérgica que geraria uma série de benefícios à população. Ter nossas fronteiras estáveis, seguras, integradas aos nossos países vizinhos, ter os nossos países vizinhos como aliados, é absolutamente determinante para um cenário desse tipo que a gente pode vir a enfrentar adversidades bastante significativas nas próximas décadas. É só a gente pensar, por exemplo, na perspectiva, né, de guerras cada vez mais selvagens pelo petróleo da África e do Oriente Médio. É bom, quando essas guerras terminarem, pode ser que as grandes potências que restarem vão estar disputando os últimos bilhões de barris de petróleo espalhados por fora dessa região. Então, nós temos no pré-sal uma estimativa de que temos mais ou menos um Iraque. É que o papel das organizações regionais, a Unasul e o Mercosul, são estratégicos, mas têm seus limites. Muitas das coisas que teremos que fazer vão ser dentro do nosso território. Muitos dos custos com os quais teremos que arcar para a integração é o Brasil que vai ter que assumir. E parte disso começa, inclusive, por tentar resolver desde já problemas absolutamente básicos de cidadania, por exemplo, dentro do nosso próprio território. É impossível o Brasil liderar a integração regional sul-americana sem resolver minimamente os problemas básicos do seu território. Que nenhuma defesa de país, ou de soberania, ou de território, ou de ideologia, que quer que seja, foi realizada sem a vontade nacional. A vontade nacional passa pela pessoa ser cidadã daquele país, né? E nós temos aí, nesses 5.890 quilômetros de fronteira, cerca de 70% da população não possui o registro civil. Se essa pessoa não possui o registro civil, ela não existe. Se ela não existe, ela não é cidadã. Se ela não é cidadã, ela não tem direito a absolutamente nada no que tange a políticas públicas. Então, veja que a defesa nacional ela está intrinsecamente ligada, neste local, à cidadania. Não havendo cidadania, não existe defesa da soberania.